Olá, meus amores, tudo bem? Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Se essa é a primeira vez, né, que você assiste um vídeo meu, então eu te convido a se inscrever no meu canal. Não deixa de se inscrever, por favor, e aproveita e deixa logo aí o teu gostei, tá? O teu joinha, tudo maravilhoso, tá bom assim? E hoje é a continuação de um vídeo que eu fiz falando sobre o derrame, né, que eu tive, sobre o derrame que eu tive durante a gravidez. E eu disse no vídeo que eu iria contar uma experiência que aconteceu comigo e, para ser mais verdade, assim, mais sincero, né, foi uma experiência sobrenatural que eu nunca imaginei passar por aquilo ali. E hoje eu vou contar aqui o que aconteceu, que até hoje eu não sei te explicar por que aconteceu, entendeu? E eu não sei te explicar como aconteceu, mas aí eu vim trazer isso porque eu falei que eu ia trazer, tá? Então foi assim, em 2006, quando eu tive o derrame, eu estava gestante de 9 meses. Então eu fiquei desacordada. E durante o tempo que eu estava desacordada, aconteceu algo comigo muito estranho. Eu me vi não, porque tem sonhos que a gente tem, que a gente se olha, é como se eu tô aqui e tivesse uma outra net ali e aquela net olhasse para essa aqui, entendeu? Mas não foi assim, era como se eu estivesse andando no corredor do hospital. Foi assim, eu levantei da cama, mas eu não olhei para trás para olhar que o meu corpo estava em cima da cama, não olhei não, eu levantei da cama, da maca, saí pela porta e fui em direção ao corredor do hospital. Eu lembro que eu olhava para cima assim e eu olhava todas as luzinhas que ficam no meio do corredor, né? E aí eu entrei em um quarto. Nesse quarto tinham tinha 3 pacientes. Uma, ela tinha feito cesáreo, a outra tinha sido parto normal e a outra tinha sido parto normal. Uma delas, que o nome se chama Cassiana, que eu lembro até hoje, ela teve um filho chamado João Pedro. Foi esse o nome, João Pedro. E aí eu chegava, eu conversava muito com a que estava sozinha no cantinho. Eu olhava para ela, eu chegava perto dela, né? E aí era como se eu estivesse tipo cuidando dela. E a Cassiana, né? E a Cassiana, eu também me aproximava dela, me aproximava do bebê dela, era como se eu fosse amiga delas. De repente, eu me olho na porta, aí eu passei por a porta de um outro quarto, né? O quarto tava com a porta aberta, e aí eu olhava lá pra dentro e eu olhava todas aquelas pessoas, pronto. Depois eu me vi na porta de um outro quarto e essa porta estava fechada. Aí eu abri a porta do quarto e entrei. Sabe aquele quarto todo branco que não tem nada dentro? Nada. Pois eu entrei dentro do quarto. E o piso do quarto era todo branco. O quarto era todo branco mesmo. Sempre que eu olho um quarto todo branco eu me lembro desse sonho, visão, eu não sei bem explicar, né? E aí, quando eu cheguei no meio do quarto, sabe quando você entra e vai pro meio do quarto? Eu entrei e fui pro meio do quarto. Quando eu cheguei no meio do quarto, eu comecei a afundar. Aí que eu olhava pro chão, era como se eu estivesse afundando em um rio. Só que as águas do rio eram densas, aquelas águas grossas, igual como se fosse óleo, né? E eu começava a afundar. E de repente a água ela se tornava toda em sangue. E aí eu olhava um ser como se fosse uma sombra, mas aquele ser era muito grande e ele rosnava, ele fazia um barulho igual um animal, um bicho muito feroz, muito grosso, assim, muito valente, entendeu? E aquele ser pegou no meu braço aqui e aquele ser começou a me arrastar no meio daquele sangue. E eu comecei a lutar com aquela sombra, né? E eu comecei a lutar, querendo me soltar. E nisso eu fui ficando muito cansada.
E aí eu comecei a clamar a Jesus e eu dizia: Jesus, me acode, Jesus, me ajuda, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. E aí eu ouvi assim, ó, no quarto eu ouvia uma voz que era a voz da minha mãe, que dizia assim: repete, Nete, repete o que eu tô te falando, repete. O que era que ela repetia? Era o Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, porque o Senhor está comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu só repetia isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, mal nenhum eu temeria. E isso eu ia repetindo o Salmo 23, porque eu ouvia a voz da minha mãe em todo o quarto, e aquela voz dizia que era para mim repetir aquilo ali, né? De repente, eu vi descer um ser, né? Ele estava de vestido creme e ele tinha um cinto vermelho passado em volta dele que vinha assim, né? E eu não olhava o rosto dele, mas era uma luz muito forte. Sabe, se a pessoa colocasse um flash no rosto, que você não dá para olhar o formato do rosto, tinha uma luz muito forte no rosto daquele ser, e aquele ser era muito grande. E quando ele desceu, ele segurou no meu outro braço e disse para aquela sombra que estava segurando o meu braço: solta ela, porque ela não é tua. Solta ela, porque ela não te pertence. Solta ela, porque ela é do Todo-Poderoso. E aquele ser, eu ouvia a voz dele, porque até então eu só ouvia o rosnar dele, né? Aquela fúria, aquela coisa. E aí ele dizia que não, com aquela voz. Tem vídeo que a gente assiste, né? Que o pessoal consegue colocar aquela voz igualzinha, pois tinha aquela voz grossona, aquela coisa assim, que dava medo. E ele dizia que ele não ia me largar. E aí, então, o ser que eu acredito que era o anjo do Senhor, disse para ele: ela é do Todo-Poderoso. E puxou daqui de trás uma espada flamejante. Quando a gente fala espada flamejante, é uma espada que ela brilhava toda, assim, se assim dela toda, vou pegar aqui o pente, tá? É como se isso aqui fosse a espada, né? Tudo isso aqui dela brilhava. E dentro, ela era como se ela fosse um vermelho meio com dourado. E então ele pegou aquela espada, ele puxou aquela espada e ele passou naquela sombra. Eu via gotas, né, que saía daquela sombra pretas. É como se alguém, por exemplo, assim, ó, se eu me cortasse e espirrasse sangue de mim, você ia olhar sangues vermelhos, né? Sangues vermelhos, claro, né? Gotas de sangue, né? Vermelha. E aí, no caso daquela sombra, quando o anjo do Senhor passou a espada nisso assim dele, daquela sombra, eu olhava gotas preta, né, expelir para o alto. E aquela sombra começou a gritar e a dizer que não ia me soltar, que não ia me soltar. E quando o anjo passou a espada do outro lado daquela sombra, e aquele demônio, aquele bicho gritou horrivelmente, sabe, assim, aquela coisa desesperadora. Aí ele virou, porque era como se ele tivesse assim do meu lado, virado de frente para mim, e ele virou, deu a costa e sumiu, foi assim pro lado da porta e foi embora. E aí depois daquilo ali, eu muito cansada, eu tava muito cansada mesmo, eu acordei. Quando eu acordei, a moça que estava limpando o quarto, eu disse assim para ela: oi. Quando eu acordei, eu disse isso pra ela, eu disse oi. Aí ela me olhou, ela disse: meu Deus, tu acordou. Aí saiu correndo para chamar o médico. Quando o médico veio, o médico conversou algumas coisas comigo, né? Perguntou se eu estava bem, eu disse que estava, porque até então eu não sentia dor nenhuma. Eu tinha para mim que eu tinha acabado de acordar, que eu estava dormindo e que eu acordava, eu não sabia que eu estava operado, eu não sabia nada disso, né? E aí, então, ele teve uma conversa comigo. Depois que ele conversou comigo, ele trouxe a minha bebê pra mim, a minha neném, para que eu desse de mamar pra ela. E aí me prepararam e me levaram pro quarto. Quando eu entrei no quarto, quando eu cheguei na maca no quarto, lembra das meninas que eu falei que eu olhava elas uma no canto, outra no outro?
A que estava no canto, as duas que estavam no canto direito, um canto lá, outro aqui, então as duas já estavam aqui. A Cassiana ainda não estava, ela chegou depois de mim. E aí quando eu entrei, sabe quando você olha alguém que você já conhece há muito tempo, e então tu chega num lugar, por exemplo assim, eu vou numa loja, e eu chego e olho alguém que eu conheço há muito tempo, então eu digo, oi, tudo bem? Quando eu entrei, que eu olhei a menina que estava no canto, que tinha tido parto cesáreo, eu olhei para ela e eu disse, oi, desse jeito. Aí ela me olhou assim, sabe, um vácuo, deram um vácuo assim pra mim. Aí eu olhei a outra pro canto, do outro canto, aí eu acenei pra ela. Aí me botaram na cama, mas uma olhava pra outra como quem dissesse mesmo, essa daí tá doida, entendeu? Quando entrou a Cassiana, aí ela botaram ela e botaram o bebê dela. Aí eu dizia assim pra ela, tu ainda sente muita dor? Eu falei pra ela, tu ainda sente muita dor? Ela disse pra mim que tava doendo muito, muito. E eu tinha acabado assim de voltar, entendeu? Eu tinha acabado de voltar, que eu estava dormindo, eu estava apagada. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu cuidei da minha bebê, eu estava toda costurada. A minha operação cesárea, ela é desse tamanho aqui, ó. Ela é desse tamanho. Agora ela tá menor porque já sarou, né? Então vai diminuindo. Mas ela era do tamanho de um palmo, né? E aí eu tava toda costurada. Sabe o que eu fiz? Eu levantei e eu ajudei a Cassiana a cuidar do bebê dela. Eu toda costurada, a cuidar do bebê dela. Eu ajudei ela a dar banho no bebê, porque ela sentia tantas dores que ela não conseguia cuidar do bebê só. Eu ajudei, eu louvei hinos para Cassiana, eu cuidei dela, como eu tinha visto na visão. Uma coisa que eu não entendia, porque eu tinha ido naquele quarto, eu tinha olhado elas, eu tinha cuidado da Cassiana. Uma pessoa que, na verdade, nunca tinha me visto. Aí foi que eu tive noção que tinha algo acontecido comigo, que eu tinha visto aquelas mulheres, só que não tinha sido real assim. Eu não tinha estado naquele lugar com o meu corpo em carne. É algo que eu só posso dizer isso para vocês, que aconteceu comigo. Então foi que eu fui perceber que aquelas pessoas que estavam ali, eu conhecia elas, mas elas não me conheciam. E o meu nível de conhecimento com elas era tão grande que tinha delas que eu sabia o que elas estavam passando. E elas simplesmente nunca tinham me visto na vida. Na vida. Então isso deu assim deu um embaraço na minha mente. Eu ficava, até hoje eu fico, meu Deus, como pode? O que aconteceu de verdade comigo? Entendeu? Então essa foi uma experiência que eu tive, uma experiência para mim sobrenatural. Ainda tem mais, quando o pessoal ia chegando dentro do hospital, lá na minha sala, no quarto, né, no leito que eles falam, ia chegando, muita gente eu conhecia. Eu não sei, gente, foi assim um embaraço na minha mente. Muita gente eu conhecia, gente que eu conhecia mesmo. E eu não podia ficar olhando para a pessoa, sabe? Porque as pessoas vão dizer, essa aí tá doida, essa daí ela tá perturbada da cabeça. Mas eu conhecia elas de verdade, mas elas não me conheciam. E até hoje eu não sei, eu não entendo muito bem aquilo. Entendeu agora? Então era isso que eu queria passar para vocês, que aconteceu comigo depois que eu tive o derrame. Né? Quando eu tive o derrame, o que aconteceu comigo. E eu também já vou aproveitar, não sei se eu aproveito e falo, não, eu não vou falar, que eu vou trazer outro vídeo, que eu vou dizer o que aconteceu com a minha bebê, tá bom? Então eu vou trazer um outro vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo, porque já tá em 13 minutos e 59 segundos, tá? Então no próximo vídeo eu trago falando sobre o que aconteceu com minha bebê, que também é um alerta, tá bom? Então, beijo. Fica com Deus e até o próximo. E eu espero que você entenda. Não sei se foi uma visão, não sei se foi um sonho. Eu sei que pra mim foi muito real, tá? Fica com Deus.